Frequentemente, subestimamos a importância crucial que os números exercem em nossas vidas. Na era contemporânea, estamos tão imersos na manipulação numérica para quantificar e computar que muitas vezes não reconhecemos a sua dimensão simbólica. Os números não se limitam apenas ao aspecto quantitativo, mas também carregam uma essência qualitativa. Vários filósofos, alquimistas e místicos, ao longo da história, associaram ideias religiosas ou místicas aos números. Talvez o mais importante de todos seja o filósofo grego Pitágoras. Pitágoras viu os números como a arqué ou substância fundamental subjacente da realidade. Ele acreditava que os números tinham propriedades divinas. Assim, uma compreensão adequada dos números poderia levar ao entendimento do princípio estrutural básico do universo, uma noção que influenciou o campo da geometria sagrada, que estuda os padrões e as formas geométricas presentes em tudo. Idiomas como o grego e o hebraico antigo não tinham um sistema de algarismos arábicos, eles usavam as letras de seus alfabetos como números. Os gregos antigos, por exemplo, praticavam a isopsefia, na qual os valores numéricos das letras em uma palavra ou nome eram somados e depois reduzidos em um único dígito. Aqueles que eram reduzidos ao mesmo dígito eram comparados e analisados em busca de um significado mais profundo. Os hebreus fizeram o mesmo, por meio de uma prática chamada gematria, na qual atribuíam um significado místico a palavras e nomes com base em seus valores numéricos, especialmente na prática da Kabbalah. Na China, os números são associados aos sons produzidos quando ditos em voz alta. Acredita-se lá que alguns números sejam auspiciosos e outros desfavoráveis. Existem práticas semelhantes em todo o mundo, o que reflete a tendência humana de encontrar significados e padrões simbólicos nos números e na linguagem. Atualmente, essa prática é conhecida como numerologia, popularizada no início do século XX, principalmente por causa da influência de livros como A Filosofia dos Números, publicado em 1908 e escrito por Sarah Joanna Dennis Balliet, e também livros como A Origem das Letras e dos Números de acordo com o Sefer Yetzirah, publicado em 1914 e escrito por Phineas Mordell, entre outras obras que também influenciaram bastante a numerologia em torno do século XX. A numerologia é utilizada para entender a si mesmo, uma prática que é predominante principalmente nos círculos esotéricos. Os números, por si só, possuem valores e significados psicológicos e, a partir de sua combinação, principalmente do nome e da data de nascimento, o padrão caracterológico é interpretado. Numerólogos, astrólogos ou psicólogos têm suas abordagens exclusivas referentes aos números, mas no fim seu objetivo é fundamentalmente o mesmo, como diz a velha máxima: conhece-te a ti mesmo. O psiquiatra e psicólogo suíço Carl Gustav Jung teve um longo fascínio pelos números e passou a vê-los como arquétipos. Resumidamente, arquétipos são padrões instintivos de comportamento da humanidade. Ele, o Jung, estava interessado no que o inconsciente coletivo havia expressado desde tempos imemoriais sobre cada número natural. Em seu estudo da alquimia, Jung percebeu que muitos autores associavam ideias místicas aos números. Ele acreditava que essas eram as primeiras tentativas de delinear a ordem total do inconsciente coletivo, como a soma dos arquétipos. Os números existem desde a eternidade, antes da própria humanidade, e estão presentes na herança de animais e insetos que, embora não possuam o mesmo nível de entendimento matemático abstrato que os seres humanos, geralmente usam as habilidades numéricas básicas para a sobrevivência, navegação e comunicação. Assim, os números parecem ser os mais simples e elementares de todos os arquétipos, sendo a própria matriz de todos os outros, e, consequentemente, são imagens primordiais que chegam mais longe nas profundezas do inconsciente do que qualquer outro arquétipo. Jung define o número como o arquétipo da ordem que se tornou consciente. O número ajuda mais do que qualquer outra coisa a colocar ordem no caos das aparências. O fato de serem arquétipos emerge do fato psicológico de que os números naturais, se tiverem a chance, amplificam-se imediatamente e livremente por meio de declarações mitológicas e simbólicas. Por alguma razão, sentimos intuitivamente que alguns números nos fazem sentir bem, enquanto outros nos desagradam. É como se os números estivessem ligando nossa alma ao que está além de nós mesmos. Embora conscientemente usemos os números quantitativamente, o inconsciente os usa qualitativamente. Por exemplo, os sonhos. Os sonhos falam a linguagem da natureza, que é expressa em símbolos.
Embora os números possam aparecer nos sonhos de forma explícita, é mais frequente que apareçam de forma implícita. Em vez de sonhar com um número específico, você pode sonhar, por exemplo, que está no segundo andar de um prédio, dentro de uma sala com 3 pessoas, ou num jardim com uma árvore e assim por diante. Prestar atenção a esses pequenos detalhes pode permitir ampliar ainda mais os significados dos sonhos e entender melhor o seu conteúdo. Após décadas de trabalho com pacientes, Jung percebeu que os números desempenham um papel extremamente importante nos sonhos, pois são imagens frequentemente utilizadas pela psique para expressar a chegada à consciência do self, que é a personalidade total de um indivíduo, que inclui os conteúdos conscientes e inconscientes. O self é o arquétipo da totalidade. Os números são as características estruturais do símbolo do self e, como tal, são cruciais para a individuação, o caminho ao longo da vida em direção à integridade psíquica. Não se trata de um processo linear, mas sim circular. Em geral, acredita-se que os números foram inventados pelo homem e, portanto, não são nada mais do que conceitos de quantidades, que não contêm nada que não tenha sido previamente colocado neles pelo intelecto humano. Mas, para o Jung, é igualmente possível que os números tenham sido encontrados ou descobertos. Nesse caso, eles não são apenas conceitos, mas algo a mais, entidades autônomas que não apenas contêm quantidades, mas também certas qualidades. Os números possuem vida, não são apenas símbolos no papel. Como arquétipos, os números têm a qualidade de serem pré-existentes à consciência e, portanto, de condicioná-la em vez de serem condicionados. Eles são descobertos na medida em que não se sabia de sua existência autônoma inconsciente, e são inventados ou concebidos na medida em que são trazidos à consciência humana, com sua presença sendo inferida a partir de estruturas de representação semelhantes. Jung escreveu o seguinte, abre aspas, os números possuem aquela característica do arquétipo psicoide na forma clássica, ou seja, estão dentro e fora. Assim, nunca se pode saber se eles foram concebidos ou descobertos. Como números, eles são internos e como quantidades são externos. Por isso, acredito que, pelo menos do ponto de vista psicológico, a tão procurada fronteira entre a física e a psicologia reside no segredo do número. Daí o ditado bastante apropriado de que o homem fez a matemática, mas Deus fez os números inteiros. Fecha aspas. Psicoide é um termo cunhado por Jung que se refere à natureza irrepresentável de todos os arquétipos, que não pertencem totalmente à psique nem à matéria, mas transcendem ambos e, ainda assim, fornece uma ponte para eles como um elemento unificador. Isso é conhecido como unus mundus, que é a unidade transcendental da existência subjacente à dualidade da psique e da matéria. Como os arquétipos mais primitivos, os números se tornam vitais para a compreensão dessa conexão. Os números pertencem a ambos os mundos, o real e o imaginário, o mundo da matéria e da psique. Ele é visível e invisível, quantitativo e qualitativo. A esse respeito, Jung escreveu, abre aspas, sempre me deparo com o enigma do número natural. Tenho a nítida sensação de que o número é a chave para o mistério. Fecha aspas. Os números são entidades autônomas que existem independentemente da influência humana. É com essas verdades inerentes que o homem criou teorias e conceitos matemáticos complexos e avançados. No entanto, no momento em que são usados como meros instrumentos de cálculo, eles se tornam áridos e perdem seu significado simbólico. Jung também escreveu o seguinte, abre aspas, para o primeiro, o matemático, o número é um meio de contar. Para o último, o psicólogo, é uma entidade descoberta capaz de fazer declarações individuais se lhe for dada uma chance. Em outras palavras, no primeiro caso, o número é um servo, no segundo caso, um ser autônomo. Fecha aspas. Jung também cunhou o termo sincronicidade para explicar como uma imagem interna, sonhos, pensamentos, visões, humores, premonições, etc., podem aparecer no mundo exterior, como se os limites entre a psique e a matéria entrassem em colapso. Por exemplo, digamos que você sonha com uma pessoa importante em sua vida com quem não fala há muitos anos e com quem ainda tem alguns assuntos pendentes. Então, certa manhã você acorda e recebe uma ligação de um número desconhecido, que mais tarde descobre ser dessa pessoa com quem você sonhou.
Isso é uma sincronicidade. A sincronicidade não se baseia em causalidade, mas sim em uma correspondência significativa de eventos. A sincronicidade também pode aparecer diretamente no mundo externo, ao ver um determinado número ou conjunto de números aparecendo em sua vida repetidamente, como se houvesse uma mensagem sendo enviada para você. O número 1111 é uma série comum de números que as pessoas veem. Você também pode encontrar outras variações, como por exemplo 2222, 333 e assim por diante. Esses números repetidos são chamados por alguns de números dos anjos. Há algo peculiar nos números que parecem estar relacionados à sincronicidade, pois ambos compartilham a luminosidade e o mistério como características comuns. Entretanto, enquanto as propriedades dos números naturais existem desde a eternidade, os eventos são atos de criação no tempo, ou seja, eles parecem estar ligados ao desenvolvimento interno de um indivíduo e, de alguma forma, dependem dele. Jung chama a sincronicidade de equivalente parapsicológico do unus mundus. À medida que Jung foi amadurecendo, ele se interessou cada vez mais em entender como cada número tem uma personalidade individual e quis dar um passo adiante na realização da unidade da psique e da matéria por meio de pesquisas sobre arquétipos dos números naturais, especialmente os 4 primeiros, que ocorrem com a maior frequência e têm a maior incidência. Jung começou a escrever anotações sobre os 5 primeiros números naturais 2 anos antes de sua morte. No entanto, ele estava idoso demais para continuar esse projeto e entregou suas anotações a uma de suas colegas mais próximas, Marie-Louise von Franz. Após a morte de Jung, von Franz ficou arrasada e sentiu que não poderia mais continuar com o projeto. Mas sua consciência não a deixou descansar, então ela acabou retomando o assunto e escreveu seu livro, Número e Tempo, reflexões que levam a uma unificação da psicologia profunda e da física. Uma obra notoriamente difícil, que a própria von Franz chamou de, entre aspas, ilegível. Apesar de sua dificuldade, é uma grande elucidação e elaboração do trabalho de Jung. Von Franz se aprofunda nos significados arquetípicos e simbólicos associados ao número de 1 a 4. Ela postula que as representações dos números do 1 ao 4 fornecem os padrões dinâmicos que fundamentam todos os processos de percepção e formação de símbolos na psique, e explicam a estrutura e as transformações da matéria e da energia no mundo físico. Von Franz ficou impressionada, especialmente desde a descoberta da física quântica no início do século XX, que, assim como a psique, tem uma característica numérica, entre aspas, embutida em seu próprio ser. O mesmo ocorre com a natureza. Ela explora como os reinos da mente e da matéria, psique e physis, são ambos estruturados numericamente, sugerindo como o mundo interior e o mundo exterior estão unidos como se fossem um só, que é o que torna a sincronicidade possível. A hipótese geral de von Franz é que todos os fenômenos mentais e físicos são aspectos complementares da mesma realidade unitária e transcendental. Na base de todos os fenômenos físicos e mentais existem certos padrões fundamentais de comportamento chamados arquétipos. O mundo exterior está de alguma forma contido em nossas mentes e, ao mesmo tempo, nossas mentes estão contidas no mundo exterior. Como diz o ditado hermético, como acima, assim abaixo, ou seja, como dentro, assim fora. Portanto, à medida que nos aprofundamos no inconsciente, obtemos também uma melhor compreensão do mundo, porque somos um microcosmo existente em um macrocosmo. Psicologicamente, o número 1 refere-se à inconsciência primordial. É um estado de não diferenciação, no qual ainda não estamos cientes de nosso potencial, que não foi descoberto e não foi desenvolvido. Como tal, ele simboliza o princípio da individuação no estado de potencial não realizado. 1 não é um número, 1 é tudo. Isso é expresso no antigo símbolo do Ouroboros, que representa uma cobra comendo a própria cauda. Jung escreveu o seguinte, abre aspas, 1, como o primeiro número, é a unidade, mas também é a unidade, o 1, a totalidade, a individualidade e não a dualidade. Não é um número, mas um conceito filosófico, um arquétipo e atributo de Deus, a mônada, fecha aspas. Não é de surpreender que o número 1, ou mônada, seja geralmente tratado como um símbolo de unidade e origem de todas as coisas. Os pitagóricos usavam um ponto circulado para simbolizar a mônada, um círculo infinito cujo centro está em toda parte e a circunferência em lugar nenhum, um símbolo do unus mundus. A totalidade é superior às partes, como seres de natureza dual.
A elevação é o movimento em direção à unidade. Os pitagóricos não consideravam o 1 como um número, porque número significa pluralidade e o 1 é singular. O 1 é a origem de todos os números. Todos os outros números podem ser criados a partir do 1. É interessante notar que a multiplicação de 111.111.111 multiplicado por ele mesmo é igual à seguinte sequência: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e assim por diante. Portanto, a mônada percorre todas as séries numéricas através do contínuo 1. Com sua relação retrógrada com a mônada primordial, cada número alcança seu sucessor. Enquanto no limiar da consciência os números parecem ser entidades individuais, no inconsciente eles se interpenetram e se sobrepõem, assim como todos os outros arquétipos. A unidade é o próprio princípio ativo e o número é o princípio passivo. Pois quando o 1 é multiplicado, ele não produz nenhum outro número além dele mesmo. A unidade é o início e o fim de todos os números. Ela é a fonte de todas as coisas. Da mônada surge a díade, que Pitágoras associou à audácia, por causa de sua ousadia de separação do uno, e à angústia, porque ainda há uma tensão por um desejo de retornar à unidade. A díade também está associada à matéria e é vista algumas vezes como maligno. O 2 é, na verdade, o primeiro número, pois é a fonte da polaridade, da luz e da escuridão, da ordem e do caos, o que, por si só, torna a existência possível. O alquimista Gerhard Dorn diz que o número 2 pertenceu a Eva. Por essa razão, o diabo a tentou pela primeira vez. Assim, surgiu um relacionamento secreto entre o número 2, o demônio e a mulher. Esse princípio diabólico de dualidade procurou construir uma criação em oposição a Deus. Portanto, é o número da discórdia, da confusão e do infortúnio. Entretanto, é também o número da caridade, do casamento, do amor mútuo e da sociedade. Como foi dito nos textos bíblicos, 2 serão uma só carne. É melhor 2 do que 1, pois se um cair, será amparado pelo outro, como diz o ditado. Desde a antiguidade, tanto no Ocidente quanto no Oriente, os números pares são considerados femininos e os ímpares masculinos. Isso também está presente na alquimia. 2 é o primeiro número par e também o princípio feminino. Em praticamente todas as culturas e religiões do mundo, 2 demônios idênticos ou figuras divinas são encontrados atuando como guardiões da entrada para o além. Em termos psicológicos, o inconsciente coletivo. Por exemplo, na mitologia hindu, Jaya e Vijaya são os 2 guardiões da morada de Vishnu, conhecida como Vaikunta, que significa o lugar da felicidade eterna. Na mitologia egípcia, a divindade Aker aparece como um par de leões gêmeos, guardando o disco solar, o portão para o além. E os Lamassu são divindades protetoras assírias, representadas como touros alados ou leões com cabeças humanas, que eram colocados na entrada de palácios ou cidades para afastar as forças do mal. Duplicações idênticas de figuras ou objetos em sonhos ou mitos apontam para o fato de que um conteúdo está apenas começando a atingir o limiar da consciência como uma entidade reconhecível, dando o primeiro passo em direção à manifestação. Sempre que um conteúdo inconsciente latente chega à consciência, ele aparece primeiro como uma unidade dupla. Por essa razão, quase todas as cosmogonias começam suas histórias sobre o surgimento da consciência mundial com uma dualidade. Por exemplo, gêmeos criadores, um deus e seu, entre aspas, ajudante, ou como no Gênesis, a terra sem forma e vazia, sobre a qual o Espírito de Deus se movia. Psicologicamente, o número 2 representa um conflito que está sendo gerado com o objetivo de trazer nosso potencial interno à consciência. O inconsciente tem um papel compensatório, na medida em que compensa a tendência unilateral da atitude consciente. Jung escreveu o seguinte, abre aspas, a vida real do homem consiste em um complexo de opostos inexoráveis, dia e noite, nascimento e morte, felicidade e miséria, bem e mal. Nem mesmo temos certeza de que um prevalecerá sobre o outro, que o bem vencerá o mal ou que a alegria derrotará a dor. A vida é um campo de batalha. Ela sempre foi e sempre será, e se não fosse assim, a existência chegaria ao fim. Fecha aspas. Todo ser humano
nasce em um estado paradisíaco, na totalidade original, onde o bebê está completamente submerso no inconsciente, sem um ego desenvolvido. Esse é o estado de não diferenciação, no qual a pessoa participa ingenuamente do ambiente em um estado de inconsciência crítica, submetendo-se às coisas como elas são. A individualidade do bebê está em completa identificação com a mãe, que lhe oferece proteção, conforto e nutrição. À medida que o bebê cresce e se adapta ao mundo, ele desenvolve um ego, um senso de, entre aspas, eu, que lentamente emerge do self e assim começa o processo de desintegração necessária para a individualidade. Esse processo natural é descrito no mito do Jardim do Éden, com a ingestão do fruto proibido. Outra versão é o mito de Prometeu, descrito pelo poeta épico grego Hesíodo. As travessuras de Prometeu enfurecem Zeus, que decide esconder o fogo dos seres humanos. Prometeu então rouba o fogo de volta e o dá à humanidade, o que enfurece profundamente Zeus, e então Prometeu é punido. Zeus envia a primeira mulher para viver com um homem, que se chama Pandora, que significa literalmente todos os dons, que carrega consigo um jarro ou uma caixa do qual foram liberadas a tristeza, a doença e a morte. Apenas uma coisa foi deixada para trás, a esperança, delineando o fim da Era de Ouro. Platão descreve nossa existência anterior como almas imortais em um estado de unidade, antes de nossas almas descerem ao corpo após beberem do rio do esquecimento. Sabemos inatamente que viemos da totalidade, mas acabamos nos esquecendo do que sabíamos. Assim, passamos nossas vidas em busca daquilo que nos permitirá lembrar a totalidade que conhecemos. Uma ideia semelhante é encontrada no ciclo budista de nascimento, morte e renascimento, conhecido como Samsara. O processo envolve o esquecimento de vidas e experiências passadas a cada nova encarnação. O objetivo é se libertar desse ciclo por meio da iluminação ou do nirvana. Em suma, nascemos integrados, nos desintegramos e temos que nos reintegrar. A tarefa da vida é nos tornarmos inteiros novamente, mas em um nível mais elevado de consciência. Essa é a condição sine qua non, ou seja, indispensável de toda a autorrealização. O relacionamento primário em todas as nossas vidas é o relacionamento dual entre o ego e o self, o que o analista junguiano Eric Newman chamou de eixo ego-self, mais elaborado pelos analistas junguianos Edward Endinger e Michael Fordham. O ego não pode existir sem o apoio do self, e o self precisa do ego para se realizar. Eles estão necessariamente conectados e, juntos, fornecem um elo vital para a consciência humana. O ego é como o barco que o carrega no vasto oceano do inconsciente. Sem ele, não teríamos nenhuma chance contra as forças inconscientes amorais, que são as expressões da natureza. Elas não estão tão preocupadas como nós com os valores humanos e a ética, mas pertencem a um reino mais próximo dos instintos, que Jung chama de imagens dos arquétipos. De modo geral, a prioridade da primeira metade da vida consiste em construir o ego, educação, relacionamento, trabalho, etc., que é a separação ego-self. E na segunda metade da vida, a pessoa se volta para a vida interior, sonhos, meditações, contemplações, etc., que é a união ego-self. Entretanto, isso pode ser uma simplificação exagerada, pois o processo de alteração entre a separação ego-self e a união ego-self não é um processo linear, mas parece ocorrer em um processo circular ao longo da vida, tanto na infância quanto na maturidade. Essa conexão, que proporciona vitalidade à vida, pode ser interrompida por um trauma na infância ou se a pessoa passar a vida concentrada apenas na consciência do ego. Mas como os nossos conflitos na vida são resolvidos? Veja o que o Jung escreveu, abre aspas. Cada tensão de opostos culmina em uma liberação, da qual emerge o terceiro. No terceiro, a tensão é resolvida e a unidade perdida é restaurada. Fecha aspas. Do um vem o dois, mas da união desses dois vem o terceiro. Esse terceiro elemento, ou tríade, é o que o Jung chama de função transcendente, que surge da união de conteúdos conscientes e inconscientes. Se conseguirmos suportar o conflito que está nos assaltando, algo acontece, ele é resolvido ou reconciliado. O 3 é a síntese da tese e da antítese, e, portanto, oferece uma função de cura.
O 3 simboliza a resolução de nosso conflito humano por meio daquilo que é mais elevado e está além de nossa vontade, mas que provocamos para vir à existência ao enfrentar nosso conflito, que é o que queria vir à consciência em primeiro lugar. Os alquimistas o chamavam de tertium quid, ou terceira coisa, uma essência mística e não identificada que emergia da união de dois elementos opostos. Na China, a progressão dos números corresponde aos ritmos cósmicos de Yin e Yang, que qualquer extremo é oposto para restaurar o equilíbrio e é unido no indescritível e sem nome Tao. Isso leva ao paradoxo de que os poderes se confrontam, mas não estão em conflito, pois são mantidos juntos por um terceiro elemento. Da mesma forma, o filósofo grego Heráclito acreditava que o princípio fundamental do universo é a mudança e que forças opostas acabam se unindo para formar uma unidade harmoniosa. Assim, podemos dizer que o 3 consiste naquilo que une os opostos. O 3 serve como símbolo de um processo dinâmico e é a fórmula de toda a criação. A crença ou esperança de que a terceira tentativa de fazer algo será bem-sucedida é expressada no ditado "a terceira vez é melhor". É relevante o fato de que 3 é o primeiro número ímpar e o princípio masculino. Jung observou que a ideia de uma trindade religiosa é bastante antiga. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, "As tríades de deuses aparecem muito cedo em um nível primitivo. As tríades arcaicas nas religiões da Antiguidade e do Oriente são numerosas demais para serem mencionadas aqui. O arranjo em tríade é um arquétipo na história da religião que, com toda probabilidade, formou a base da trindade cristã. Eu mencionaria como, por exemplo, as tríades babilônicas, das quais as mais importantes são Anu, Bel e Iá." Fecha aspas. Essas estruturas triádicas de deuses e figuras mitológicas aparecem de diferentes maneiras, como uma figura principal ladeada por dois companheiros, o que representa a realização da unidade de seus opostos internos e o surgimento do na consciência. Por exemplo, na religião de mistério romana do mitraísmo, o deus Mitra é acompanhado por duas figuras, Cautes e Cautopates. O primeiro segura uma tocha apontando para cima e o segundo segura uma tocha apontando para baixo. A estrutura triádica também pode aparecer com três figuras idênticas e igualmente importantes, o que representa uma forma pré-consciente ou mais antiga do arquétipo. Por exemplo, na mitologia grega e romana antiga, o destino são três irmãs, que controlam o destino dos seres humanos e dos deuses. Uma fia o fio da vida, outra mede o fio atribuído a cada pessoa e a última corta o fio da vida quando chega a hora de uma pessoa partir. Na mitologia nórdica, elas são chamadas de Nornas. O motivo das deusas triplas era muito difundido na Europa antiga. A estrutura triádica com a qual estamos mais familiarizados, entretanto, aparece como três divindades diferentes de igual importância. No mito egípcio da criação, há três divindades: Ísis, a deusa da magia, da maternidade e da fertilidade; Osíris, o governante do submundo, que é um símbolo do renascimento; e Horus, o filho de Ísis e Osíris com cabeça de falcão, associado ao céu, à luz e à realeza divina. O cristianismo tem a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O hinduísmo tem o Trimurti, Brahma, o Criador, Vishnu, o Preservador e Shiva, o Destruidor. O símbolo hindu mais sagrado é o Om, ou Aum. Esse último, Aum, carrega o tema da criação, preservação e destruição. Assim, embora uma pluralidade seja alcançada pelo número 3, em muitos aspectos ele claramente mantém sua unicidade. Essa unidade tríplice é a redescoberta da unidade em um nível mais elevado. O 3 é visto como um símbolo de perfeição e conclusão. A alma, o corpo e o espírito, o começo, o meio e o fim, nascimento, vida e morte, passado, presente e futuro. 3 também é um símbolo de sabedoria, harmonia e piedade. Na tradição hermética, o sincretismo do deus grego Hermes e do deus egípcio Thoth tem o epiteto de Trismegistos, que significa 3 vezes grande. A ilusão da separação é a raiz da ignorância. Há 2 tipos de ignorância: a ignorância do não saber, que deve ser elevada, e a ignorância do saber errado, que deve ser dissipada.
A sabedoria é equidistante de todas as extremidades. Ela consiste em reconciliar as partes divididas. Aristóteles falou da média áurea, no qual a maior virtude está entre a insuficiência e o excesso de uma característica, como a confiança entre a autodepreciação e a vaidade. A Terra é o lugar intermediário entre o céu e o inferno. A Divina Comédia de Dante Alighieri tem 3 partes: inferno, purgatório e paraíso, sendo o purgatório o local de purificação da alma, onde as imperfeições são queimadas, pois somente a verdade sobrevive ao fogo. O cosmo xamânico tem 3 mundos: o mundo médio, o submundo e o reino dos céus. Eles estão ligados por um eixo mundial central, o Axis Mundi, no centro do qual há uma árvore, um pilar ou uma montanha, símbolos sagrados do Self. Talvez a imagem mais popular seja a da árvore do mundo. Ela é uma árvore da vida e também uma fonte da sabedoria das eras. Na mitologia nórdica, ela é chamada de Yggdrasil. Esse poderoso e sagrado freixo está no centro do cosmos e ao seu redor existe todo o resto, inclusive os 9 mundos. Quando a árvore treme, ela sinaliza a chegada do Ragnarok, a destruição dos deuses e do mundo. Platão fala da natureza tripartite da alma humana. No mito da parelha alada, Platão descreve o ser humano como um cocheiro que representa a razão. O cocheiro está sendo puxado por 2 cavalos alados. Um cavalo preto, que representa as paixões irracionais da alma, o apetite, e um cavalo branco, que representa o impulso racional ou moral. O cocheiro deve dirigir essas 2 forças conflitantes para seguir o caminho do bem. O trino, o bom, o verdadeiro e o belo, está enraizado nas tradições filosóficas e teológicas. As 3 virtudes teológicas são fé, esperança e caridade, ou fé, esperança e amor. Há um ditado popular que diz que as coisas boas vêm em 3. O caminho tríplice de Asha é considerado a máxima central do zoroatrismo: bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Na mitologia japonesa, há 3 tesouros sagrados: a espada, o espelho e a joia, que simbolizam a coragem, a sabedoria e a benevolência, respectivamente. Da mesma forma, os 3 tesouros ou joias são as virtudes básicas do taoísmo. Lao Tzu afirma, abre aspas, há 3 joias que eu prezo: compaixão, moderação e humildade. Com compaixão, você será capaz de ser corajoso. Com moderação, você será capaz de dar aos outros. Com humildade, você será capaz de se tornar um grande líder. Fecha aspas. Um conceito central no budismo é o Triratna, que significa 3 joias, que lembra os discípulos dos 3 ensinamentos fundamentais: Buda, o desperto, Dharma, os ensinamentos, e Sangha, a comunidade espiritual. 3 foram os presentes dos magos para Cristo: ouro, incenso e mirra, que simbolizam os papéis de Cristo como rei, sacerdote ou mediador entre a humanidade e o divino e de um salvador sacrificial. Os contos de fadas, que para Von Franz representa a expressão mais pura e simples dos processos psíquicos do inconsciente coletivo, geralmente contêm o número 3. 3 irmãos ou irmãs, 3 animais, 3 itens, 3 missões, 3 desejos concedidos por um gênio, etc. Portanto, deve-se prestar atenção ao simbolismo dos números nos contos de fadas e ao papel que eles desempenham. O 3 também pode ser visto como um número de renascimento. Cristo ressuscitou depois de 3 dias. Jonas passou 3 dias no ventre de um grande peixe. Quando 2 círculos se sobrepõem, a forma resultante é chamada de Vesica Piscis, que significa bexiga de um peixe ou barriga de peixe. Ela se assemelha ao Ictis, um símbolo de peixe associado a Jesus. Esse segmento em forma de amêndoa também é chamado de mandorla, na qual muitas vezes podemos ver Cristo em seu centro. Essa é a união hipostática que descreve Cristo como perfeitamente divino e perfeitamente humano, tendo 2 naturezas completas e distintas ao mesmo tempo, uma reconciliação de opostos. 3 é um símbolo de perfeição. No entanto, Jung não estava preocupado com a perfeição, mas sim com a totalidade, e para isso a imperfeição é necessária. Jung escreveu, abre aspas, a vida não exige perfeição, mas completude, e para isso é necessário o espinho na carne, o sofrimento dos defeitos, sem os quais não há progresso nem ascensão. Fecha aspas. Jung dedicou praticamente todo o trabalho de sua vida a demonstrar o vasto significado psicológico do número 4, o símbolo da consciência da totalidade.
Em seu livro Resposta a Jó, Jung afirma que a trindade cristã carece de um quarto elemento, ou seja, o lado escuro de Deus como compensação ao lado claro de Deus, bem como o feminino, a terra e o corpo. Von Franz afirma que o pensamento trinitário, ou melhor, trinitário, carece de uma dimensão adicional. Marie-Louise von Franz escreveu o seguinte, abre aspas, é plano, intelectual e, consequentemente, incentiva declarações intolerantes e absolutas. É errôneo avaliar nossas intuições atribuindo-lhes ingenuamente validade eterna. Quando o indivíduo se torna ciente dessa diferenciação, ocorre uma transformação da consciência, na qual o ego não mais identifica suas intuições com uma verdade eterna, mas se distancia e se torna capaz de compreender a intuição como apenas uma das muitas revelações possíveis contidas no desconhecido fundo psíquico e universal da existência. Fecha aspas. O 3 permite que o símbolo da totalidade se manifeste, o que não pode ser alcançado se o ego for visto como o centro da personalidade total ou se negarmos a sombra, que são as qualidades desconhecidas e ocultas de nós mesmos. Isso causaria um desequilíbrio psíquico. Uma relação adequada é expressa no eixo ego-self, em que a vida interior e a vida exterior têm o mesmo valor. Dessa forma, um capítulo novo e único na história de nossa vida pode ser realizado e vivido de forma consciente e humana no tempo e no espaço. 4 é um símbolo do self, representado pela mandala. As imagens psíquicas da totalidade, que são produzidas espontaneamente pelo inconsciente, são, via de regra, quaternidades, ou seus múltiplos, 8, 12, 16, etc. A mandala é uma imagem da unidade da vida. Normalmente é usada como instrumento de meditação sobre a totalidade sagrada do mundo. Ela contém uma estrutura matemática, um detalhe que fez Jung perceber que o inconsciente de alguma forma se vale das propriedades dos números inteiros. Ele escreveu, abre aspas, a mandala simboliza, por seus pontos centrais, a unidade final de todos os arquétipos, bem como a multiplicidade do mundo fenomenal, e é, portanto, o equivalente empírico do conceito metafísico do unus mundus. Fecha aspas. Essas estruturas não apenas expressam a ordem, elas também a criam. É por isso que elas geralmente aparecem em momentos de desorientação psíquica, para compensar um estado caótico ou como formulações de experiências luminosas. Assim como o 3 surge da união de 1 e 2, o 4 também está relacionado aos números anteriores. Isso é expresso no antigo axioma alquímico de Maria Profetisa, abre aspas, 1 se torna 2, 2 se tornam 3, e do terceiro surge o 1 como o quarto, fecha aspas. Isso significa que o número 3, considerado como uma unidade relacionada ao número primordial, torna-se o quarto. Esse 4 é entendido não tanto como tendo se originado progressivamente, mas como tendo existido retrospectivamente desde o início. Podemos comparar isso com o tetragramaton, o nome de Deus na Bíblia hebraica, que contém 4 letras, Yud, Re, Vav, Re. Há 3 letras diferentes, sendo que a quarta é uma repetição da segunda. Até esse ponto, o nome essencial é uma tríade, mas como a letra Re está duplicada, o nome também é uma quaternidade. Uma noção semelhante é encontrada no taoísmo. O Tao deu origem ao 1, o 1 deu origem ao 2, e o 2 deu origem ao 3, e o 3 deu origem a toda a criação. Assim, começamos em 1 e terminamos em 1 novamente, como afirmou T.S. Eliot, abre aspas, o fim de toda nossa exploração será chegar onde começamos e conhecer o lugar pela primeira vez, fecha aspas. Precisamos da palavra, mas o número é muito mais importante em essência, o número é sagrado. A quaternidade, acima de tudo, é um arquétipo essencial. O quadrado, a cruz, a quadratura dos círculos pelos alquimistas, a cruz no círculo ou, para os cristãos, Cristo em glória. A quadratura do círculo é um símbolo da pedra filosofal, onde ocorrem todos os princípios da alquimia. Na imagem, temos primeiro o círculo externo, uma representação da totalidade. Dentro dele há um triângulo que representa o sal, o enxofre e o mercúrio. Em seguida, temos um quadrado, os 4 elementos. Quando todos esses elementos são reunidos, temos novamente o círculo da totalidade. Isso pode ser repetido infinitamente.
Hipócrates, considerado o pai da medicina, formulou o humorismo, segundo o qual 4 fluidos corporais afetam os traços da personalidade humana. Essa teoria protopsicológica indica 4 tipos de personalidade: fleumática, melancólica, sanguínea e colérica, que podem ser comparados às 4 funções psicológicas básicas de Jung: pensamento, sentimento, sensação e intuição, que são idênticos aos 4 elementos: ar, água, terra e fogo. O médico e alquimista suíço Paracelso comparou os elementos a 4 espíritos da natureza: silfos, ondinas, gnomos e salamandras. Jung escreveu o seguinte, abre aspas, assim que o conteúdo inconsciente entra na esfera da consciência, ele já se dividiu em 4, ou seja, pode se tornar um objeto de experiência somente em virtude das 4 funções básicas da consciência. Ela é percebida como algo que existe, sensação, e é reconhecida como isso e distinguida daquilo, pensamento. É avaliada como agradável ou desagradável, etc., que é o sentimento, e, finalmente, a intuição nos diz de onde veio e para onde está indo. Fecha aspas. Jung usa a equação 3 mais 1 igual a 4 para expressar o fato psicológico de nossas 3 funções diferenciadas, mais 1 que é indiferenciada, chamada de função inferior. O número 4 representa a totalidade da personalidade. É por isso que na psicologia da religião, o 4 representa para o Jung o complemento necessário à trindade cristã, como o elemento escuro, feminino, que completa a trindade, a quartanidade como uma totalidade. Entretanto, devido à sua contaminação com o inconsciente coletivo, a função inferior é muito difícil de ser confrontada, pois é arcaica, mística e primitiva, o completo oposto de nossa função dominante. Por exemplo, a função inferior de um tipo pensante seria o sentimento. É onde você provavelmente encontrará a sombra, que também contém um tesouro difícil de alcançar. Os alquimistas acreditavam que toda a natureza consistia em 4 elementos, e que a quintessência era a substância comum desses elementos, de modo que os 4 elementos voltam à sua unidade na quintessência ou éter, o material que preenche a região do universo. Da mesma forma, Platão comparou esses 5 elementos aos 5 sólidos platônicos, sendo que o quinto é o que o Deus usou para organizar as constelações em todo o céu. Um dos ensinamentos mais importantes do budismo são as 4 nobres verdades, que representam o despertar e a libertação do Buda e o potencial de seus seguidores para alcançar a mesma libertação que ele. O artista visionário inglês William Blake fala de 4 tipos de visão, cada uma com intensidade crescente. A última é a visão quádrupla, um vislumbre da eternidade, em que as menores coisas do mundo contêm a verdade cósmica para aqueles que têm olhos para ver. William Blake escreveu o seguinte, abre aspas, ver o mundo em um grão de areia e um céu em uma flor silvestre, segurar o infinito na palma da mão e a eternidade em uma hora. Fecha aspas. A filosofia clássica e a teologia cristã falam das virtudes cardeais, prudência, justiça, fortaleza e temperança. Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, estão associados aos querubins, quimeras aladas que têm 4 faces, geralmente descritas como a de um leão, um boi, um humano e uma águia. Essa associação é conhecida como tetramorfo. Os querubins são as forças móveis dos Ofanim, as rodas da carruagem de fogo de Deus, que aparecem como 4 rodas dentro de rodas, em constante movimento e cobertas com olhos. No livro do Apocalipse, 4 anjos estão nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra. Os 4 cavaleiros do Apocalipse também aparecem, muitas vezes identificados como personificações da morte, fome, guerra e conquista. De acordo com a prosa Edda, da mitologia nórdica, 4 anões sustentam o céu, sustentando o mundo depois que ele foi criado pelos deuses. Há 4 estações, primavera, verão, outono e inverno, e 4 pontos cardeais, leste, oeste, norte e sul. Em várias mitologias e culturas, os 4 ventos estão associados a divindades específicas que representam as direções cardeais. Os mesopotâmicos os identificaram como seres de 4 asas, sendo 3 masculinas e uma feminina. Na China, existem os 4 símbolos, o dragão azul do leste, o tigre branco do oeste, a tartaruga negra do norte e o pássaro vermilion do sul. O poeta romano Ovídio fala das 4 idades, a idade do ouro, justiça, paz, felicidade e abundância de recursos,
A Idade da Prata, agricultura, arquitetura, surgimento das estações, competição e organização social. A Idade do Bronze, declínio da moralidade, aumento da violência. E a Idade do Ferro, o ponto mais baixo da história humana, impiedade, ganância, crime, decadência moral. O mesmo tema é encontrado nos 4 yugas, ou eras mundiais da astrologia védica. 4 é chamado de tétrade. O pitagorismo primitivo o associa à justiça. A soma dos 4 primeiros números é igual a 10, a década, que Pitágoras considerava o número mais sagrado de todos. Todas as coisas nascem do 10, que simbolizam a unidade que surge da multiplicidade. Isso está presente no Tetráctis, um símbolo pitagórico sagrado, ao qual os iniciados eram obrigados a fazer um juramento secreto, pois é o que contém a fonte e a raiz da natureza eterna. É uma figura triangular composta por 10 pontos, em 4 fileiras. A primeira linha, ou ponto único, é Deus. A segunda linha é a dualidade. A terceira linha é a união da matéria do espírito. E a quarta linha representa o quadrivium, os 4 caminhos: aritmética, música, geometria e astronomia. Aqui terminamos a exploração psicológica dos números de 1 a 4. Agora vamos ver os significados esotéricos e simbólicos dos números de 5 a 10. O número 5 é a soma dos primeiros números pares e ímpares, 2 e 3. Na alquimia, ele representa o casamento sagrado, hierosgamos, do homem e da mulher, do sol e da lua, do rei e da rainha, a ânima e o ânimos e assim por diante. Isso leva à união dos opostos e à criação da pedra filosofal ou do self. Os pitagóricos chamam a pêntada de ausência de conflito, e ela está ligada à vida e à vitalidade. Há 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. 5 é um número sagrado no cristianismo, pois Cristo sofreu 5 feridas durante sua crucificação: os pregos em suas mãos e pés e a ferida da lança sagrada que perfurou o seu lado. Essas feridas têm sido foco de oração e contemplação. Por suas feridas somos curados, como dizem os cristãos. É claro que essas 5 feridas não estão descritas literalmente na Bíblia, mas elas são entendidas como 5 pela interpretação dos cristãos. O 6 é considerado o primeiro número perfeito, pois é tanto a soma quanto a multiplicação dos 3 primeiros números. A perfeição do 6 é mostrada nos 6 dias da criação em Gênesis na Bíblia, onde Deus viu que todas as coisas que ele havia feito eram muito boas. Isso é ordem e harmonia cósmica. No 6º dia, o homem foi criado à imagem de Deus. O 7 é considerado o mais místico de todos os números. Ele simboliza a plenitude e a conclusão, pois é o dia em que Deus terminou sua obra, abençoou-a e descansou. Por isso é conhecido como o Sabá, o dia de descanso. 7 é o número mais repetido na Bíblia. Dos animais impuros, Deus diz a Noé para levar um par, macho e fêmea, para a arca, mas dos animais e pássaros limpos, Noé deveria levar 7 pares. 7 também é um número de purificação, como diz no trecho: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restituída, e ficarás limpo. As 7 cores, 7 dias da semana, 7 notas musicais e assim por diante. No mitraísmo, havia 7 graus de iniciação, ligados às 7 esferas planetárias, por meio dos quais a alma ascendia ao paraíso. Há 7 arcanjos, 7 sacramentos, 7 pecados capitais e virtudes, 7 chakras, 7 sábios iluminados na Índia antiga, etc. No judaísmo e no islamismo, há 7 céus. O número 8 é frequentemente associado ao infinito devido à sua forma. Sua simetria sugere o equilíbrio e a harmonia, e é um múltiplo de 4, símbolo da totalidade. Os chineses o consideram o número mais sortudo, pois sua pronúncia ban soa semelhante a fan, que significa riqueza ou prosperidade. No budismo, o nobre caminho óctuplo é um ensinamento fundamental que consiste em 8 passos que levam à iluminação. 9 é o número de um dígito mais alto e representa a realização final e a conclusão de um ciclo. É um símbolo de realização espiritual e do retorno ao divino. No paraíso de Dante Alighieri, a 9ª esfera celestial é o primum mobile, ou o primeiro movedor. É a última esfera do universo, movida diretamente por Deus e a morada dos anjos. A partir daí, Dante ascende ao Empyrean, a morada de Deus, onde ele experimenta o inefável e a união com Deus. Plotino, o fundador do neoplatonismo,
é conhecido por seu livro As Enéadas, compilado por seu aluno em 6 grupos de 9 tratados. Para os neoplatônicos, a tarefa mais elevada da vida é a união com o que eles chamam de o alcançada por meio da teurgia, que é o trabalho com Deus. 9 é dedicado às 9 musas, as deusas gregas inspiradoras. Há também 9 coros de anjos dispostos em uma hierarquia baseada em sua proximidade com Deus. Por fim, 10 é o número universal, completo e que significa o curso completo da vida. Há 10 mandamentos na Bíblia e no misticismo judaico, a árvore da vida cabalística é composta de 10 sefirot, ou esferas, que são emanações do Ein Sof, que significa infinito. Como já mencionei, Pitágoras considerava a década o número mais sagrado. A água flui de volta para uma unidade, de onde veio, de modo que tudo o que está fluindo retorna àquilo de onde teve o início de seu fluxo. A água retorna ao mar, o corpo retorna à terra, o tempo retorna à eternidade, o espírito retorna a Deus. A década é o limite de todos os números, pois eles seguem seu curso girando e girando em torno dela. A soma das partes de qualquer número, até que seja reduzida a um único dígito, está sempre entre 1 e 9. Isso conclui a breve exploração dos números de 5 a 10. Bem, agora talvez seja bom um breve resumo desse vídeo e do anterior a esse. Comecei enfatizando a importância dos números como tendo não apenas propriedades quantitativas, mas também qualitativas. Mencionei também como nos tempos antigos as pessoas associavam um significado místico a palavras e nomes com base em seu valor numérico, o que se tornou a base da numerologia do século XX, que busca entender a personalidade por meio dos números. Em seguida, vimos como o número é o arquétipo mais primitivo e fornece um vínculo vital entre a matéria e a psique, o que explica a sincronicidade. Nosso foco principal, no entanto, foi a exploração psicológica dos 4 primeiros números, que formam a base para todos os demais números, e como tal, não é de surpreender que sejam os mais recorrentes na psique. 1 é o estado de unidade, não diferenciação e potencial. 2 é a origem de um conflito para trazer o potencial à consciência. 3 é a resolução desse conflito por meio de uma síntese. E 4 é a integração da intuição inconsciente à consciência humana para progredir em direção à totalidade, um retorno à unidade em um nível mais alto de consciência, que simboliza notavelmente o mito da criação humana e o propósito da vida. Parafraseando Pitágoras, o número governa o universo.